Pergunta NQI Mulher. A nossa consulente não quer se identificar, mas ligou e está aqui deixando a sua pergunta para o pastor. É com relação ao texto de Provérbios, capítulo 16 e o verso 3. Ela pede para o pastor explicar este texto. O texto diz: confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então queremos dizer ao nosso consulente que a melhor maneira de garantir que nossos sonhos, nossos objetivos, nossos planos sejam alcançados é dedicando nossa vida a Deus, maiormente a sua obra, o trabalho que na Bíblia Sagrada recomenda. Ele, dessa forma, consolidará e nos abençoará naquilo que nós pensamos e às vezes até admitimos a impossibilidade, mas para Deus não existe o impossível. A próxima pergunta é do consulente Robson. Ele fala aqui sobre cobrir os pecados, uma expressão usada no Velho Testamento, quando os judeus faziam sacrifícios para perdão dos pecados. Ele quer saber por que essa expressão coberto, pastor? A expressão coberto era porque não era efetivamente cancelado o pecado. Era de uma situação pessoal. Agora, dentro do judaísmo, havia um dia de festa chamado Dia da Expiação. Nesse dia da expiação, então, era feita uma cerimônia com a apresentação de 2 bodes, lançava-se sorte sobre os 2 bodes, um deles caía como bode expiatório e o outro como bode missário. Essa figura que era apresentada representava os 2 atos da vida de Cristo em nosso favor. Cristo foi à cruz como o bode expiatório, pagou ali o nosso débito diante de Deus, quando nós vamos a Ele pedir perdão. E esse pecado é cancelado pelo próprio Jesus através da sua obra redentora, como diz a Bíblia Sagrada em textos que citamos continuamente. Não foi com ouro, não foi com prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí está, Cristo efetivou o cancelamento dos nossos pecados com a sua morte na cruz. E nessa condição, nós ficamos livres de qualquer pecado que um dia praticamos, mas que obtivemos o perdão pela aceitação de Cristo como Salvador e Senhor. A próxima pergunta é do consulente Alex, do Guarujá. O Alex pergunta ao pastor que conflito pode haver de um cristão se tornar um maçom. É coerente, pastor? A Bíblia diz, e isso repetidamente, maiormente no Novo Testamento, por exemplo, citando um dos textos do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, 6 e 7, Jesus fez uma declaração a respeito de todo crente. Vós sois a luz do mundo. É uma declaração que faz efetividade à nossa posição como sendo luz do mundo. Então a Bíblia diz que o crente
na verdade estava em trevas, mas agora é a luz do mundo. Mais claramente sobre este assunto, nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 8 a 12. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Então aqui está uma colocação para uma pessoa que aceitou a Cristo como Salvador. Ele tem dois tipos de vida. Um tipo de vida antes de ser cristão e outro tipo de vida depois de cristão. Um período de vida era trevas, outro período de vida que está vivendo atualmente, ele está vivendo na luz. Consequentemente, é uma situação que deve efetivar-se com todos os crentes. E diz mais a Bíblia, em João capítulo 8, versículo 12, Jesus declara da seguinte maneira, deixando resplandecer a sua luz através de nós. Diz o texto bíblico de João, capítulo 8 e versículo 12, que passamos a ler. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, essa é uma condição que deve ser nossa. E no mesmo Evangelho, capítulo 12 e versículo 46, nós notamos ainda a repetição dessa declaração pelo Senhor Jesus Cristo, quando disse, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então deve haver uma condição sine qua non. O cristão precisa andar na luz, efetivamente. E é o que encontramos mais na Bíblia, isso procurando com empenho, nós encontramos o que a Bíblia diz nesse particular, e vamos ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 4 a 5, também o apóstolo Paulo fazendo referência a esta condição do cristão. Diz ele, mas vós, irmãos, estou lendo 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Agora a pergunta final. Como admitir que um crente busque luz na maçonaria? Como dissemos aqui, no primeiro grau da maçonaria, o candidato admite que é profano, que está em trevas, que está em busca de luz, pois a maçonaria afirma que todos os que não são maçons estão em trevas. Isso é uma contradição muito evidente. O cristão está em trevas para fazer a sua entrada como maçom, ele precisa pôr uma venda nos seus olhos, ficar do lado de fora onde se senta o venerável mestre, porta está fechada,
ele é acompanhado de um oficial da própria loja, e ele então, com os olhos vendados, ele não pode chegar onde está o líder, e aí então ele bate na porta, como que pedindo entrada. O venerável pergunta quem está aí, e a resposta é dada: um cego ou quem está em trevas que anda em busca de luz. Então, ele convida a entrar e faz uma citação, me parece, latina, Fiat Lux, que é encontrada até na Bíblia: haja luz. E a venda é tirada da vista, dos olhos daquela pessoa que, a partir dali, goza da luz da maçonaria. Então, esse ato nos parece incompatível com a posição de um cristão. A próxima pergunta é da consulente Carmosita, da cidade de Praia Grande. Ela pede para o pastor falar sobre Provérbios, capítulo 28 e o verso 21. A irmã Carmosita pede para o pastor explicar este texto, Provérbios 28, versículo 21. Vou ler primeiro o texto bíblico, que diz o seguinte: dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Então, esse texto tem conotação com respeito a um tipo de pessoas que valorizam mais o aspecto exterior, que é o ser, do que a própria pessoa, que é o ter, que é a própria pessoa no seu ser. Essa pessoa pode não aparentar uma boa aparência, porém é alguém que merece um respeito muito grande. Só conhecendo a pessoa mais de perto é que vai tomar conhecimento disso. Entretanto, nós temos mais a tendência de olhar para uma aparência mais apresentável, como se fosse essa pessoa melhor do que aquela outra que nos pareceu assim, menos categorizada. E essa forma de colocar, nós podemos errar, como diz o texto. Não é bom que se leve a consideração de uma pessoa pela sua forma exterior, mas que se tenha um contato com ela que possa tirar o que de bom ela tem dentro de si. E Deus não faz consideração de respeitos humanos, não mede a pessoa pela sua aparência, pela sua beleza, pela sua forma de vestir. Ele examina os corações. Então ele sabe o que está dentro dos nossos corações e a nossa índole, se é uma índole de pessoa boa ou não. E por aí está a consideração que nós desconhecemos e às vezes erramos nesse ato de considerar pessoas pela sua forma exterior. É o que Provérbios 28, 21 está querendo apresentar a nós. A próxima pergunta é do consulente Adalto. Ele está citando aqui a criação do homem, naquele texto de Gênesis, capítulo 1, quando o Senhor Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Adalto quer saber se os ímpios também possuem essa imagem e semelhança de Deus, pastor, ou são só os crentes? O nosso consulente Adalto, você entende o que significa nós, seres humanos, sermos criados à imagem de Deus? Talvez haja um equívoco aqui na sua pergunta.
Porque, na verdade, Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus pessoal. E você, Adalto, é também uma pessoa. Você é um ser pessoal. Por que você é um ser? Porque você tem inteligência, capacidade de conhecimento, você tem sensibilidade, capacidade de amar, de odiar, de aborrecer, sentir-se alegre, triste. E você tem uma terceira capacidade que tem Deus, de fazer aquilo que é correto. Então, o ser humano, ao dizer que ele foi criado à imagem de Deus, não o qualifica, de certo modo, diferentemente dos demais. Agora, considere que isso são chamados atributos comunicáveis de Deus. Agora, tem os atributos incomunicáveis, por exemplo, Deus é eterno. Nós não somos eternos. Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Não precisa ninguém dar informações a respeito de nenhuma pessoa, porque ele examina o coração. Agora, nós olhamos para a aparência. De modo que esses chamados atributos incomunicáveis refletem uma condição única de Deus, que nós não temos. Agora, o fato de sermos criados à imagem de Deus, nesse particular, de termos atributos próprios de um ser humano, de serem capacitados, como diz, por exemplo, em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando diz que nosso corpo pode servir de instrumento para glorificar a Deus, é um culto que lhe agrada. E nós também temos essa capacidade de saber o que nos agrada ou o que nos desagrada. Então, essa é a imagem de Deus no homem, e glorifique a Deus porque você foi criado e eu fui criado à imagem dele. Pergunta NQI Mulher. A nossa consulente pergunta ao pastor se um crente que não sente a presença do Espírito Santo tem algum problema, pastor? Bom, nós podemos, como seres humanos, tanto entristecer o Espírito Santo, como sentir a alegria do Espírito Santo de modo abundante. Um exemplo de quem recebe alegria efetiva do Espírito Santo está registrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Jesus ficou, depois de ressuscitado, 40 dias ainda com os apóstolos e depois ascendeu ao céu, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 9 a 12. Subiu ao céu à vista de uma multidão de discípulos. E eles voltaram para Jerusalém de acordo com a ordem de Cristo, que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E diz o capítulo 2 que, cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então foram ouvidos pelo Espírito Santo, que lhes concedeu a oportunidade de falar conforme o Espírito Santo concedia. Agora, uma situação oposta é que apresenta o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios.
faz uma recomendação para nós não entristecermos o Espírito Santo. E, obviamente, uma pessoa que entristece o Espírito Santo não pode receber a alegria do próprio Espírito Santo. Então, diz o apóstolo aqui, no capítulo 5 da sua epístola, para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Então ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Estou lendo em Efésios capítulo 4, essa posição aqui a partir do versículo 29 em diante: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. E chega ao ponto de dizer para não entristecer o Espírito Santo, versículo 13, aliás, versículo 30. Então, o Espírito Santo é uma pessoa divina que pode receber alegria, como se deu no dia de Pentecostes, com a decisão de 3.000 pessoas que se batizaram nas águas, formaram a igreja apostólica, e pode se entristecer quando há pessoas de coração duro que não fazem a sua vontade e não dão margem a que o Espírito Santo possa trabalhar em suas vidas.